Olá, seja muito bem-vindo ao AVTech, o podcast da Autoavaliar sobre tecnologia. Aqui a gente vai falar sobre assuntos muito legais e interessantes do mundo da tecnologia. E iniciando esse nosso primeiro podcast, eu sou Adriano Regis e nós vamos falar sobre uma jornada para se tornar um cientista de dados. Estou aqui com os convidados Jonas e meu amigo também, Matheus. Eles trabalham aqui na Autoavaliar, são cientistas de dados e vão falar um pouquinho pra gente sobre como se tornar um cientista de dados. Sejam muito bem-vindos. Boa, valeu, Adriano. Acho que é um prazer aí estar estreando aí a AVTech, né? Acho que vou me apresentar primeiro, para o pessoal conhecer um pouquinho. Sou o Matheus, já estou aqui desde os primórdios da área de dados, junto com o Adriano aí, a gente começou junto, aí veio o Jonas, veio toda a turminha depois. Mas eu sou estatístico de formação e já atuo na área de ciência de dados desde 2016, né? Desde o meu primeiro estágio. E eu com o Jonas aí, a gente já se conhece há quase 10 anos, né? Desde a faculdade. 10 anos? Quase, foi em 2014. Ah, é verdade. Porque você entrou em 2013, a gente fez faculdade junto. Meu veterano aí. Ah, que bacana, que bacana. Você, Jonas? Bom, eu também, como o Mati falou, né, entrei em 2013, já faz 10 anos aí que eu tô nessa jornada aí para me tornar cientista de dados. E desde o começo também, estagiário, já entrei nessa área de dados aí, focado em me tornar cientista. E estamos aí ajudando o pessoal aí da área de dados aí a fazer mais análises, fazer uns modelos aí para a gente conseguir mais performance, mais acurácia, mais tudo aí de modelagem. Você falou de quando você começou o estágio, foi no Itaú, né? Que você teve o primeiro estágio. Foi um estágio de férias no Itaú. Eu consegui lá em São Paulo. Eu lembro. Correria, né? Nossa, faculdade de Campinas. Em que período você estava na faculdade quando você pegou esse estágio de férias? Putz, tava no finalzinho já, acho que no último ano. Acho que foi no último ano. Foi no... 7º semestre, mais ou menos? Não, acho que foi do quarto, quer dizer, do terceiro pro quarto ano. Você tava para formar, né? Não, eu comecei do terceiro pro quarto ano, que foi tipo as férias ali de janeiro, né? Que é o estágio de férias. Tá. Aí eu acho que dá 2 meses mais ou menos o estágio lá, e foi a correria, né? Porque nesse tempo eu morei em São Paulo, que a gente fazia faculdade em Campinas. Morei uns 2 meses lá em São Paulo, e aí desse estágio de férias eu consegui fazer o estágio, entrar pro estágio corporativo, que eles falam, né? Que é o estágio mais tradicional ali. E aí eu fiquei até o final da minha te chamar aqui. Até chamar. Foi efetivado lá, tudo. Mas eu queria voltar um passo antes. Tá. Quando vocês entraram na faculdade de estatística, né? Isso. Vocês já tinham ideia de se tornar um cientista de dados? Isso já era algo que estava, vamos dizer assim, no hype da... É que eu acho que é um caminho meio que natural, assim, né? Tá. O estatístico meio que caminhar para o lado da ciência de dados. Acho que se não vai para a ciência de dados, vai indo para outras carreiras que são muito próximas ou até semelhantes, só que com outro nome. Esse nome é novo, né? Esse nome é novo. Por isso. Eu gosto de falar que eu acho que o cientista de dados é o estatístico gourmet, assim, que é basicamente a mesma coisa, só que com um nome mais atrativo, assim. Tava bem no começo, assim. Na verdade, tipo, quando a gente entrou, por minha parte, não fazia muita ideia do que onde estava me metendo, assim. Eu falei, parece que é legal, mexe com matemática e tal. Acho que ninguém com 18 anos sabe muito bem aonde que vai se enfiar, né? Você queria, não era a sua primeira opção? Eu queria economia. É verdade. Eu queria economia. E aí um ponto bom, tem que gostar de matemática. Pô, eu queria física, minha primeira opção era física. Tem que gostar de matemática. É. Eu achava que economia e estatística era muito perto, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas 18 anos, você não sabe muito bem o que quer. Sim. Passou lá, eu falei, vou entrar aqui, parece ser legal e tal. E eu acho que quando eu entrei, tava bem no começo desse negócio de data science. Era bem raro, assim, não tinha muito. Mas a carreira de estatístico, ou modeleiro, né, como era chamado assim, bastante forte em banco, seguradora já. A indústria no geral também. Isso, já era bem consolidada. Tava em alta já. Eu não sabia, mas já estava em alta a questão de modeleiro, de estatístico.
Aí eu acho que por volta de 2015, 2016 que veio esse boom de ciência de dados e tal, e aí foi crescendo, Sim. e hoje em dia... E a pandemia parece que alavancou ainda, né? A pandemia... Foi, nesse período aí foi que mais disparou. E sem contar também na questão da evolução da computação em si, né? Se você for ver há anos atrás, a computação não tinha esse poder todo de repente, óbvio, sempre a computação conseguia efetuar cálculos mais rápido do que um ser humano. Mas se a gente for pensar, a gente está agora entrando numa era de computação quântica. Então isso também influencia bastante. Sim, se você pensar que o R, que é uma das ferramentas de ciências aí, foi inventado em 2000, é algo muito recente. Foi em 2000? Foi em 2000. Os testes que a gente aprendeu, o primeiro parte de modelagem é anos 80, anos 60. Então, os assim... fazia na mão, né? Na mão. E aí é muito recente. É uma ciência muito recente. Sim. A matemática faz muito tempo, mas voltada para dados, voltada para análise de dados, é algo assim que... considerando o tempo pensar Sócrates, pensar em todo o tempo da matemática, o tempo da física, o tempo da química. Então a área de dados é muito nova. Então a gente está assim, no começo mesmo. Acho que até a estatística é um pouco nova comparada com essas ciências mais tradicionais. Em 1960, 1940. Os livros que a gente via na faculdade ainda tinha um monte de professor, assim, cara super conhecido da área, assim, que era vivo ainda. Quem que era o professor da Nancy? Eu não lembro agora. Putz, era um gringo. Os matemáticos famosos foram professores dos nossos professores. Então, assim, os caras que escreveram, que descobriram as coisas da matemática. O Fischer estava vivo aí até pouco tempo. Até pouco tempo. Fischer, sim. Então, é algo novo, recente, que, assim, é até difícil de falar o que a gente faz, né? Muitas vezes eu tenho dificuldade para explicar pro meu pai. Eu falo, sabe Excel? É tipo Excel, só que mais avançado. Porque ele entende Excel, né? Mas é difícil explicar assim o que a gente faz. Eu acho que a coisa mais difícil é explicar o que faz um estatístico, o que faz um cientista de dados. Porque é muito mais difícil explicar do que fazer. Eu acho que sempre trava, assim, churrasco de família, precisa, o que você trabalha? Eu falo, nossa, tia. No caso, senta Jonas, aí que a conversa é longa. No caso, o Jonas, então, começou por conta lá do... óbvio, né? Gostava de matemática e tudo mais, e teve o estágio de férias dele no Itaú, que depois ele foi para um estágio efetivo, vamos dizer assim, no próprio Itaú. E você, Matheus, qual foi a sua jornada? Como que você, da parte acadêmica, começou a ir para a parte profissional? Pô, acho que eu vou falar até desde o comecinho ali, quando eu escolhi estatística, né? Que nem eu falei antes, acho que a primeira opção minha era física. Eu queria ir pro lado mais bacharelado em física em si, né? Virar pesquisador e tal. E hoje eu penso, ainda bem que eu não fui, porque senão eu ia estar na faculdade até hoje. Falando a verdade. Pesquisador, cara. Pesquisador complicado. Em física. E provavelmente eu teria ido para o mesmo caminho e virado cientista de dados. Porque eu conheço muito físico que hoje é cientista de dados. Muito matemático que é cientista de dados. Sim. Mas eu acabei... eu passei na USP em Ribeirão, fiz a matrícula, aí saiu o resultado de estatística aqui na Unicamp. Aí eu falei, do lado de casa aí, acho que... E também o mercado, assim, estava mais chamativo para estatística. E eu falei, acho que eu vou realmente fazer na Unicamp mesmo, fazer física, fazer estatística. E qualquer coisa, se eu quiser, depois eu troco de curso e vou para física na Unicamp. Aí não preciso morar em República, nada, tá do lado de casa. Sim. E foi assim que eu caí na estatística, assim. Foi meio igual o Jonas, meio que de paraquedas, assim, não era a minha primeira opção. Mas aí eu meio que me apaixonei. Mas já tinha um direcionamento, você também ficou como segunda opção, sim. Já sabia mais ou menos qual era o contexto ali. Tipo, o professor de matemática na época do ensino médio também aconselhou. E aí caí em estatística e logo nos primeiros meses eu já comecei a fazer parte da empresa Júnior lá, acho que o Jonas também. A empresa Júnior é meio que uma consultoria que tem lá, formada por estudantes. Dentro da própria Unicamp? Dentro do próprio Unicamp, dentro do próprio Instituto de Matemática e Estatística. E a gente pegava projetos assim, com um preço bem mais em conta que o mercado, porque são estudantes fazendo, com suporte de professores do IMEC, né, que é o nosso instituto lá. E daí eu comecei a ter os primeiros contatos com estatística, como é que eram os projetos e tal, isso lá em 2014, né, que foi quando eu entrei na faculdade. E comecei a falar, interessante essa área, assim, tem um campo extremamente amplo, porque era projeto de N diferentes empresas, assim. Eu lembro que tinha 19 anos lá na Stat Junior, que é a empresa lá, e a gente estava fazendo reunião com diretores da Dell, assim. Eu lembro que era muito bacana, legal. Assim.
E aí que meio que eu falei, pô, acho que é isso aqui que eu quero, assim, tô me encontrando, apesar das dificuldades da faculdade, que a gente apanhou, hein, Jonas? Todo mundo passa. Foi sofrido ali. Mas aí, pô, fui indo ali, seguindo na graduação, aos trancos e barrancos ali, tentando passar pelos cálculos, pelas álgebras, pela programação também, que era pesada no curso. Uhum. E em 2016 eu tive a oportunidade de estagiar pela primeira vez. Surgiu uma oportunidade numa consultoria de ciência de dados, mas ele contemplava um pouco de tudo, desde engenharia até a parte de machine learning. Então, o legal dessa consultoria é que eu pude pegar projetos assim de ponta a ponta, assim, eram projetos bem grandes, porque era uma empresa parceira Microsoft, a DataX, e a gente pegou projetos assim que eram lojas americanas, TIM, ArcelorMittal, que era uma mineradora, então eram projetos assim gigantescos, e eu como estagiário ia lá acompanhando todo esse processo. E eu pude pegar um pouco dessa expertise que na faculdade, por eu estar no terceiro ano, eu ainda não tinha essa parte prática, assim, né? Então, eu ficava muito na teoria, ali nos teoremas, só calculando distribuição gama, distribuição beta. Pô, eu falo... Calculando no papel mesmo. No papel, era um absurdo, né, Jonas? É que tipo assim, é diferente, né? Não é tipo, a gente vai calcular. Até tem um professor ou outro que você faz, conta, chega num número final. Mas normalmente é tipo, você prova, você fala da onde que vem, mais provas mesmo, né? Transformação. Então você pega a fórmula lá, vai mexendo nela, vai puxando já daqui, colocando pra lá. Pra você chegar... E é basicamente... É muito teórico, né? Sim, é muito teórico o curso, né? E acabava meio que, pô, desmotivando isso. Porque você ficava muito preso na teoria ali. Sim. Pô, e não que isso não seja necessário. Eu acho que é extremamente necessário. Mas acho que se eu fosse fazer a faculdade hoje, eu já entenderia todo o contexto que está por trás. E eu acho que... Muito mais fácil. A gente entenderia mais fácil. Mas então foi importante essa parte do estágio para pegar toda essa bagagem, ver onde que se encaixa tudo que eu estava vendo na faculdade. E me deu mais motivação até para seguir no curso, porque, pô, falar a verdade, quantas vezes a gente já pensou em largar a mão do curso, porque, pô, era só tristeza, sofrimento ali, noites viradas, ainda mais quando você tirar dois. Ainda mais quando você só tá vendo teoria e não tá colocando em prática, né, cara? Acho que esse é um dos pontos mais assim, que pega da faculdade de estatística, né? Tipo, no final, quando você sai e depois você vê a prática, você vê o porquê daquilo. Você fala, putz, que realmente é necessário. Você vê, nossa, agora que eu sei toda a teoria, a prática, tipo, os caras podem trazer qualquer coisa aqui que eu sei rebater, entendeu? Eu sei as motivações, eu sei da onde que saiu cada número, eu sei por que eu uso cada teste. Você começa a desvendar a caixa preta, né? Exato. É bem isso mesmo. O que, talvez, se você for pegar um curso mais prático, que tem bastante curso hoje em dia de ciência de dados e tal, você sabe fazer, mas aí você não tem o porquê. Você pode se tornar um ótimo... Você não tem o senso crítico, o senso crítico, é isso. Você pode se tornar um ótimo cientista de dados, sabe, fazendo aquilo lá, mas... vai te faltar, talvez, um porquê ali. Eu tô usando essa técnica aqui, mas por que eu tô usando essa técnica aqui? Por que eu não uso a outra? Esse senso crítico que ele falou. E é a parte boa e a parte ruim, né? Eu acho que a gente escutava muito na faculdade dos professores pra gente não virar apertador de botão. Né? Que era... Tipo, você só vai rodando o modelo, nem sabe o que você tá fazendo, sai o resultado ali, mas você não consegue mexer com parâmetros, você não consegue ajustar um modelo estatístico. Então, acho que essa que é a diferença de você ter uma bagagem teórica por trás, né? Você saber tudo que está rodando atrás daquela caixa preta, né? Da inteligência artificial ali, que nada mais é do que modelos estatísticos. Modelos matemáticos. Modelos matemáticos rodando ali por trás da IA, que o pessoal chama. Só que em contrapartida, a gente tem um curso que é extremamente teórico, que você não sabe o que você vai fazer com aquilo ali. Você, basicamente, prova... Olha isso, olha essa técnica aqui, falando, tá bom, tipo, tá onde que eu chego nisso? É desmotivador, né? Você passar por isso sem ver o final, sem ver como você utiliza, é desmotivador, por isso que, assim, não sei como tá hoje, mas na nossa época a taxa de pessoas que desistiam era bem alta. Eu tive um TCC disso. Foi sobre... Na verdade, não era da estatística, né? Era da física. A gente pegou ali com a professora Samara até, que era para saber conseguir calcular um modelo de acordo com os dados lá dos alunos da física, se ele é propenso a largar o curso ou não. Só. E daí poderia ter algumas estratégicas para conseguir reter aquele aluno, né? Pra ele não,
será que ele vai, de acordo com as notas dele durante os semestres, será que ele vai conseguir terminar o curso ou não? Então, esse foi um dos TCCs ali. E até aproveitar, é fator preponderante se ele começar a iniciar essa jornada já tirando notas baixas, né? Começar ou de uma maneira ruim, é tendencioso a ele já largar? Ele desanimar e já largar? Você tem Eu acho que depende muito, porque a gente já viu vários casos lá, né? Tipo, eu tenho uma história dentro da estatística, o Jonas também tem, o Léo também tem, o Luz. Mas acho que somando tudo ali, na média, todo mundo se lascou em algum momento. Mas eu acho que no primeiro semestre é onde sai a maioria. Assim. É o corte, né? É o facão, né? O famoso facão da faculdade. Até no primeiro ano. Primeiro ano, E aí tem a galera que vai perdurando e em algum momento no meio do curso tem também... Tem os resilientes ali, os caras ficam 10, 11 anos lá, a gente sabe. Tem gente lá que ficou. Tem gente que vai. Porque não é fator pro cara começar mal a faculdade e tipo, já desanimar e largar, entendeu? É que é um baque muito grande, é muito diferente, assim. É muito diferente. Você tá de ensino médio, aí você vai e... é outro mundo, né? O salto é muito grande. O salto é muito... Eu lembro que quando a primeira aula minha, achei que era aula trote. O cara começou a escrever uns símbolos na lousa lá. Eu falei, velho, não, é sério isso? Tipo, isso é matemática? Eu fiz escola particular, não era das melhores, mas também não era das piores. Não era ruim, uma média. Deu pra eu passar na Unicamp. Só que o salto que eu tive da matemática do ensino médio para o primeiro semestre de matemática, eu falei, não... As coisas começam a fazer sentido. Parece outro mundo, assim, é muito grande o salto. Eu vou fazer estatística porque eu gosto de matemática. Aí você vê, acho que eu não gosto tanto assim. Acho que eu não gosto tanto assim. Exatamente. Caraca. Eu acho que, assim, faltaria de introdução ali, pelo menos mais um ano de ensino médio para você se preparar para a faculdade ali. Tá. Talvez um cursinho mais avançado, que não foi a minha. Cara, eu acho até programação foi puxado assim para quem nunca teve contato com programação, e a gente já foi algoritmos e programação de computadores, né? Em C102 lá, que já é um pouco avançado. Em C, assim, né? Em C. Em C. Em C. Caraca. Que é E aí, se você não tem, vamos dizer assim, uma base nenhuma de informática, você vai penar bastante. Vai penar. Precisamos fazer algumas vezes até aprender. Caras, durante essa nossa conversa aqui, eu peguei 4 pontos principais que vocês falaram. Matemática, estatística. Vocês falaram também de R, que aí já entra nessa linha da questão da programação. Você tem que entender um pouco de informática. E vocês falaram também do ponto de que se você não tiver uma prática só com teoria, pode ser que desanime e você largue o barco. Sim. Pensando nesses 3 pontos, né? A matemática, a programação e a prática. Qual que vocês colocariam como principal, fundamental? Eu acho que eu iria pela matemática e estatística, assim. Você aprender bem, assim, o conceito, por exemplo. Eu acho que um roteirozinho é você pegar modelos supervisionados e não supervisionados de machine learning. Você vê o que é cada um, pegar alguns exemplos e entender bem os principais ali, sabe? Entender bem as regressões, como é que ela funciona, como é que você modela, as árvores, os modelos não supervisionados também. Então, você entender bem como é que funciona uma clusterização, por exemplo. Isso na prática, você está falando, no papel. Na prática, na prática. E no papel, sem informática. Pode ser, é bom, eu prefiro, porque daí eu acho que você fixa isso na cabeça e você entende quando usar cada um, o que você precisa para usar cada um, né? Quais são os requisitos, né, para você estar trabalhando com cada um desses modelos, para depois você pensar em R e Python, assim, porque se você sabe bem o conceito de cada um, acho que tanto faz a linguagem ali, porque a linguagem você vai ali no Google, taca no Stack Overflow e no máximo ali em 15 dias você aprende a linguagem tranquilo, assim, se você já tem um conceito por trás. Aprender também manipulação de dados, né, base de dados, acho que é muito importante, porque acho que o modelo em si é a parte menor que você perde de tempo. Perde tempo não, que você fica... porque você perde muito tempo assim com a manipulação dos dados, né? Você deixar a sua base da forma que... O data prep que a gente fala. Né? A preparação. Para quem está começando agora, o que seria manipulação de dados? Manipulação, que nem, por exemplo, acho que até puxar da parte da engenharia, né? Você tem todo o fluxo ali de puxar informações de diferentes sistemas de dados, então o dado ele não vem bonitinho assim do jeito que você vê nos cursos, vê na teoria, né? O dado vem todo
falando o português correto, vem todo cagado, né? Ele não vem já bonitinho, separado. Vem com muita sujeira, né? Muita sujeira, né? muita sujeira. Então você não pode aplicar valores o seu modelo. faltantes, Nossa, né? o valor faltante é o que mais tem, é o que mais apanha. Tanto que a tabela AutoAvaliar Gold veio vários modelos para nessa parte. para conseguir preencher os valores faltantes. Mas então é toda essa preparação para você poder fazer o seu modelo estatístico, fazer a sua inteligência artificial em cima daqueles dados. Porque se você aplicar modelo em cima de um dado ruim, vai ter resultado ruim. Sim. Trash in, trash out. Exato. Entra lixo, sai lixo. Aquela velha frase. Então, eu acho que você tem que realmente perder muito tempo na qualidade dos dados. Na qualidade, Por isso que, quando os caras vêm pedir prazo, eu fico bravo. Assim, cara, depende da base, assim, depende de como tiver. Se a base de dados estiver boa, o prazo é Mas muito não é igual reduzido. fritar um pastel? Mas isso é legal porque a gente tem mudado um pouco dessa cultura, o pessoal com a cultura de dados tem entendido. Começa a entender como as coisas funcionam, né? Não é tão simples assim. Mas em relação àqueles 3 pontos que você tinha falado antes, eu discordo ainda um pouco do Matheus. Eu começaria já pela parte prática, assim, saber pegar as funções e tal. Eu acho que a matemática, ela é necessária, você tem que saber um pouco de matemática para você entender o que está sendo feito ali, senão você é só um apertador de botão. Porém, toda essa parte teórica que eu e o Mate teve, eu acho que ela é um diferencial. Eu acho que é um baita de um diferencial. É um baita de um diferencial, mas você consegue fazer as coisas sem ela. Sim. Tipo, esse diferencial que a gente tem permite a gente conseguir refinar os modelos, a gente ir mais profundamente, problema a problema, na resolução de cada problema. Mas se você não tiver isso, você consegue ser... Muitos cientistas da computação, engenheiros de computação, engenheiros no geral, físicos, como você falou, eles já têm quem tem engenharia tem uma propensão à matemática também, né? Já tem ali um certo know-how. Apesar que eu acho que também a formação também, hoje em dia, não é você ser formado. Eu não acredito que seja o principal. Você Era até tem pergunta muitos que eu ia te cursos, fazer. mas Dá pra ser diferencial, cientista de dados sem ser estatístico? Dá Conheço pra ser. gente boa que não é estatístico. Mas você vai ter que ralar um pouquinho mais. Vai ter que ralar um pouquinho mais, porque vai ter que saber a programação. Porque é um mundo novo. E a matemática. Você vai ter que saber um pouco de programação e matemática, não tem como. Porque é meio que... É que não tinha falado, é um percurso natural para o estatístico virar um cientista de dados, mas talvez não seja tão natural para um engenheiro, para um matemático eu acho que até mas para um físico, por exemplo, também acho que vai ter que aprender algumas coisinhas a mais. Mas, acho que não vai deixar de ser um ótimo cientista de dados também por conta da formação. Porque... É que eu acho que encurta o caminho. A gente já viu tudo, praticamente todos os modelos. É um grande diferencial. Na graduação de estatística. Ela encurta esse caminho, mas realmente tem vários cursos ótimos aí que o pessoal, assim... E gratuitos, né? Gratuitos. Para você ter qualquer tipo de conhecimento hoje tá fácil. Tá fácil, tá bem fácil. Então, se a pessoa tem uma certa facilidade ali, ou não, né? Pode até não ter, mas vai ter que se esforçar mais, mas uma facilidade ali, um pouco de computação, de programação e de matemática, eu acho que dá, com esforço e estudando, assim, dá bastante para ela conseguir ser um cientista de dados. E aí, assim, vai do empenho dela, né? Se ela quiser depois falar, não, quero me diferenciar, vou estudar a teoria por trás disso. Legal. E aí, eu acho, vai ter que ter motivação ali para estudar a teoria para ter um diferencial na área, né? Até o ponto que o Matheus citou, vou pegar de exemplo, então, não sou formado em estatística, mas estou querendo ser um cientista de dados. Modelo supervisionado. Poxa, eu tenho que entender por trás daquilo como que a equação funciona e como que ela trabalha para poder ter aquele resultado. Seria mais ou menos isso. Principalmente modelo supervisionado que são equações, né? Você tem ali o Y, que a gente chama. Que é a resposta, né? A variável resposta para você prever. Mas eu acho que o que o Jonas falou faz muito sentido também. Se você começar pelo inverso, talvez seja mais rápido, assim. Talvez você começar já programando, assim, e já conseguindo aplicar, mesmo não tendo a base, talvez você consiga entrar mais rápido, mas é importante você aprender depois ali todos os conceitos por trás para não virar um apertador de botão. O porquê daquilo, né? Tá. Senhores, acho que para concluir, então, as considerações finais aí, que vocês poderiam dar a dica aí para os nossos amigos aí, telespectadores que estão assistindo o nosso AVTech,
qual que é o ponto que vocês aí dão de conclusão para o cara que vai iniciar a jornada aí para se tornar um cientista de dados? Pô, acho que o primeiro ponto é paciência, porque você vê uma coisa persistência. Persistência. Uma coisa que a gente teve foi persistência. Eu acho que eu estudo esse nicho, né, de focado assim, em estatística, focado em programação desde 2014. Então já são quase 10 anos aí. E ainda estou longe de ser um expert em tudo. Assim. Acho que a gente consegue conversar sobre tudo, consegue até trabalhar um pouquinho de tudo, mas para você ser especialista em uma coisa só, você precisa muitos anos estar só estudando aquilo. É uma coisa que o pessoal faz doutorado, e fora também que é algo muito novo, que nem a gente falou, né? Então está sempre surgindo coisas novas, então sempre tem uma rede neural nova. Nunca parar de estudar, assim né? como tudo da tecnologia, sabe? É uma área que... Muita coisa nova. É uma área para quem gosta de estudar, realmente. Assim. Se você não gosta muito de estudar, talvez não encaixe, assim, porque é algo que realmente você tem que estar até relembrando. Pô, tem coisa que a gente precisa relembrar porque é complexo, aí você ficou 1, 2 anos sem ver, você já meio que, pô, como é que fazia aquilo lá mesmo? Aí precisa retomar. Mas eu acho que é estudar sempre, assim. É meio clichê, mas para nossa área é necessário, assim. É fundamental. E o network também é muito bom, assim, da nossa área. A gente é muito parceiro, assim, com todo mundo. Tanto que, pô, a gente se conhece de antes, a gente foi se indicando aqui. E o network para essa área é muito, muito interessante. Aí depois também, o pessoal que quiser conversar melhor sobre isso, eu fico à disposição. Pode chamar no Workchat, pode chamar no LinkedIn que a gente troca uma ideia. Show de bola. A gente está bem no boom, né, desse momento. Então, foi o que o Mati falou. Tem que gostar de estudar, porque é coisa nova o tempo todo. O tempo todo tem tipos de modelos novos, e são centenas, é praticamente impossível você conhecer todos os modelos possíveis, modelos de séries temporais, modelos de regressão, modelos de clusterização. Tem dezenas, centenas, para cada tipo de problema você tem muitos. Então, né, eu acho que uma dica é não tente conhecer todos os modelos. Tem que conhecer os principais modelos, então os mais... Nem a gente conhece tudo. Não tem como conhecer. A gente conhece tudo. Tem gente que é muito específico, então tipo, o cara é excelente, o cara sabe tudo de clusterização, o cara vai lá, especialista naquilo, e tem os mais generalistas, que conseguem resolver todos os tipos de problema, mas não conseguem ir a fundo em todos os tipos, né? Então, como são muitas opções, tem esse caso também, e é o que o Mati falou, tem que se atualizar, a tecnologia tem que se atualizar, sempre saindo coisa nova aí, a gente... Agora está chegando muito esse tema está chegando muito na população em geral, né? Que talvez nunca tinha ouvido falar de inteligência artificial, de modelos de machine learning, você tira a foto do seu rosto, transforma nas coisas, né? Ou recomendação. Transforma em uma obra de arte. Está mais presente no dia a dia, né? Está mais palpável para o público assim, entender a importância da ciência. Eles já não estão achando que é coisa de outro mundo, né? A gente está vendo aí os GPT aí arrebentando. Vários machine learnings e várias inteligências artificiais ajudando as pessoas no dia a dia. E agora que está nesse aí é questão de se esforçar mesmo, e assim, eu acho que dá para ser um excelente cientista de dados a partir de estudos práticos, assim. Show de bola. Agradeço aí a presença de vocês. Eu então, que agradeço. pessoal, a gente está encerrando aí o nosso AAVTech. Fica ligado que vai ter muito mais temas também bastante interessantes e relevantes da área de tecnologia, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado aí por ter assistido. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu.